Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, professor Diogo aqui falando. Bom, vim gravar esse vídeo aí hoje para incentivar os estudantes de teologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os reis e os profetas que profetizaram em Israel e Judá. Nós vamos ver a importância, por exemplo, da matéria profetas maiores e profetas menores, tá? São muitas as matérias, a teologia ela é de muita relevância. A gente vai ver aqui a importância de nós entendermos o cenário monárquico, porque o cenário monárquico, o cenário dos reis, estão muito ligados aos profetas. Nós vamos ver que houveram profetas que profetizaram em Israel, profetas que profetizaram em Israel e Judá, e profetas que profetizaram em Judá. Tá? Nós temos aqui o primeiro rei, depois que os filhos de Samuel, né, são recusados, não andam nos caminhos de Samuel, pede-se o primeiro rei. Aí nós temos o registro do início do reinado de Saul aqui, ó. 1 Samuel capítulo 13, versículo 1, vai falar do início do reinado de Saul. Né? Nós vamos ver depois se ele foi considerado um rei bom ou um rei ruim. Vamos ver depois, tá? Aí nós temos logo em seguida. Eu poderia aqui, pessoal, abrir um mapa e nesse mapa eu demonstrar, por exemplo, o tamanho geográfico de Israel na época que Saul reinou. E ele, por exemplo, ele não conseguiu trazer a arca de volta. Se você ler a história toda aí, bíblica, você vai ter uma compreensão melhor depois do que a gente vai falar aqui. Ok? Depois de Saul, nós temos Davi, que houve uma expansão territorial, ele conseguiu trazer a arca de volta, teve o propósito de edificar o templo, né, para o Senhor, e depois de Davi vem Salomão, que foi um bom rei, até certo ponto, porque a gente tem a Bíblia aqui registrando em 1 Reis capítulo 11, versículo 1, que ele amou muitas mulheres, inclusive mulheres estrangeiras, além inclusive da filha de Faraó. Aí vai dizer, ele amou Moabitas, Amonitas, Edonitas, Sidônias, Etéias. E vai dizer das nações que o Senhor tinha falado para os filhos de Israel não se relacionar com elas, para elas não perverterem o coração e assim os israelitas passarem a seguir os seus deuses. E a Bíblia vai dizer que Salomão se une a estas com amor. Ai, Jesus. Aqui que engraçado, o pessoal sempre brinca na sala de aula aqui, né? E tinha Salomão 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Infelizmente, as mulheres pervertem o coração. Quando pervertem o coração, observa que isso aqui está junto, tá? Esse pedaço, ele significa o reino unido, ou quando 12 tribos estiveram sob o comando desses três reis. Então, desde o estabelecimento do período monárquico, foram 120 anos de Reino Unido. 40 de Davi, 40 de Saul, 40 de Salomão. Ou 40 de Salomão, 40 de Davi e 40 de Saul. Sucessivamente, cada um deles reinaram 40 anos. Salomão tinha um filho. Quem é o filho de Salomão? Roboão. Esse cara, ele era o herdeiro legítimo do Reino Unido. Salomão também tinha um adversário político que tinha fugido lá para o Egito porque estava minando o reinado dele. Se você for analisar, tá, os livros de Primeiro Reis com cuidado, você vai observar essas informações, ok? O que acontece? Como Salomão permitiu que a idolatria entrasse no meio do povo, Deus pegou 10 tribos do norte, né? Vamos dizer mais ou menos assim, né? Que Israel era mais ou menos isso. E aí a gente vai dividir mais ou menos aqui. E aqui a gente tem o norte, né? Mas aqui é bem ruim que eu tô no mouse, tá, gente? O norte. E a gente tem o sul de Israel, ok? Aqui concentravam-se 10 tribos. E aqui concentravam-se 2 tribos. Não vou citar quais são agora para a gente ganhar tempo. O que acontece? Deus pega as 10 tribos do norte e entrega na mão de Jeroboão. E Deus pega as
duas tribos do sul e entrega a Roboão. Então, o filho de Salomão, a linhagem de Salomão, passa a reinar no sul e o adversário político de Salomão passa a reinar no norte. Tá? Ah, por quê? Você vai ver lá, você vai ver ali a partir de 1 Reis, capítulo 2, versículo 1, Roboão sendo, na minha opinião, um idiota rei, né? Indo se aconselhar com seus coleguinhas de escola, né?